Bom, amigos, muito boa noite. Meu nome é Patrícia Lins, eu sou voluntária do Raciocínios Espíritas, junto com o Flávio, e eu não sou aquele candeeiro que ilumina como o Flávio é, sou só um palitinho de fósforo tentando me manter acesa, mas dentro do possível vamos interagir. Eu fiz aqui algumas anotações sobre o tema e eu quero que vocês se sintam muito à vontade para interromperem a exposição quando quiserem, pois eu acredito que a construção do conhecimento assim torna a atividade menos enfadonha e mais rica também. Agradeço penhoradamente a casa, me sinto muito acolhida aqui, embora seja só a segunda vez que esteja aqui, mas gosto bastante da energia. Então, vamos começar. Eu fiz algumas anotações e trouxe algumas referências, além de O Livro dos Espíritos, que eu vou apresentando. Hoje, nós vamos falar da Lei de Progresso e da Lei de Liberdade. São duas leis morais que estão presentes no livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Essa parte da Lei do Progresso é a sétima lei apresentada por Kardec, e ela nos traz um conhecimento que é bastante consolador, que nós estamos fadados ao progresso, que nós nascemos simples e ignorantes, vamos evoluindo à medida que nós nos empenhamos neste mistério e que o nosso futuro é sermos arrastados pela evolução. Então, Kardec divide esse capítulo da Lei de Progresso em vários itens, e nós vamos seguir esta mesma linha de pensamento. O primeiro item fala do estado natural, e aí ele diferencia o estado natural da lei natural. Eu não sei se vocês se lembram, mas a primeira lei moral, a lei divino-natural, diz que a lei natural é a mesma lei de Deus, que é a lei de harmonia que rege tudo o que acontece nos universos. E nós, naquela época, tivemos a noção que, embora a lei divina ou natural seja imutável, ela não é única. Ela varia de acordo com a evolução, de acordo com os mundos em que os espíritos encarnados habitam. Mas o estado natural é diverso da lei natural. O estado natural está relacionado com a condição primitiva do espírito encarnado, na qual ainda preservamos os instintos, que principalmente estão relacionados com o instinto de sobrevivência, pelo apreço que nós temos à nossa vida, o instinto de salvar a nossa vida em situações de perigo, e que esse estado natural vai se burilando à medida que vamos conquistando nossas virtudes e vamos evoluindo. Existe, em alguns momentos da nossa vida, uma noção de retrocesso. Às vezes a gente para e pensa, poxa, eu tinha essa vacilação, tinha essa imperfeição e achei que já tivesse progredido. Mas em um dado momento eu me observo caído no mesmo equívoco. E Kardec levanta esse questionamento para a espiritualidade. O espírito pode retrogradar em algum momento? E a espiritualidade é taxativa, dizendo que não, que o espírito que evolui não retrograda jamais. Mas nós continuamos com essa impressão, que a gente venceu a imperfeição e que mesmo assim, em um dado momento, parece dar um passo atrás. E a espiritualidade explica que, na verdade, a nossa noção de progressão moral é que não estava completamente lúcida. Ou seja, você achou que tinha superado aquela imperfeição, quando na verdade foi um esforço que ainda não fez você conquistar a virtude, que ainda se está no processo. Portanto, é uma noção imperfeita que a gente tem dessa transição moral. Esse desconhecimento tem a ver com a nossa consciência, e nós vamos falar dela no decorrer dos assuntos. Bom, o segundo item fala da marcha do progresso, e aí, atualmente é um tema muito palpitante, que é a transição planetária. A transição planetária, que segundo alguns reportam já deveria ter acontecido, e até então ainda não mudamos para o planeta de regeneração. Na verdade, através de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos mostra que essa marcha do progresso é mesmo lenta e gradual, e é reflexo das ações individuais dos espíritos encarnados e desencarnados. E que, se nós estamos no planeta de provas e expiações, é porque, em geral, na maioria, as nossas emanações e ações estão vibracionalmente ressonantes com essa realidade. A partir do momento que nós progredirmos moralmente, fatalmente teremos essa mudança, essa transição.
E aí, na questão 780 de O Livro dos Espíritos, tem uma questão interessante. Qual é o caminho para adiantar o progresso? É o intelecto? E aí a espiritualidade responde: o intelecto é o caminho para a moralidade, mas não é o único. Quantos de nós não conhecemos, ou da nossa família, ou da nossa vizinhança, pessoas que intelectualmente nunca tiveram acesso à informação, mas que têm muita sabedoria, valores morais muito fortes e até nos dão grandes lições? Então, a intelectualidade é um caminho que pode nos levar à moralidade, ou até ir contra. Porque quantos casos também nós não conhecemos de pessoas orgulhosas e vaidosas que utilizam seu intelecto para induzir outras ao caminho negativo, como o caso emblemático de Hitler com o nazismo. Então, na realidade, a gente precisa ter em mente que a nossa progressão intelectual serve única e exclusivamente como um meio, e não como um fim em si mesmo. E o fim é a progressão moral. Tem uma obra de Joana de Ângeles, intitulada Leis Morais da Vida, que ela tem um parágrafo que diz o seguinte: vou pedir licença aqui para ler na íntegra, que é muito bonito. As leis morais da vida são impostergáveis. Ninguém as derroca, não as subestima impunemente, não as ignora, embora desejando fazê-lo. Nesse último trecho, especificamente, Joana já nos dá uma noção de livre-arbítrio, das pessoas que já têm a consciência desperta. Às vezes, a gente já sabe qual é o certo, mas teima. E aí nós tentamos anestesiar voluntariamente a nossa consciência, fazemos o errado e a nossa consciência fica o tempo todo lá agulhando a gente, dizendo que está sabendo que a gente está fazendo errado. Só que tem os casos das pessoas que são ignorantes, que ainda não têm essa consciência aclarada, e ela continua. Mesmo o bruto sente-as da forma de impulsos, ou pelo luzir de sua grandeza transcendente, dos pródromos da inteligência. É o instinto. Então, essas noções instintivas de experiências primitivas que nós tivemos, elas também são consonantes com a lei. São ainda traços muito perfeitos, mas que podem ser burilados em sentimentos. Mas, mesmo aquelas pessoas que são ignorantes, tem-se nelas um traço daquilo que será a construção da sua consciência. E aí ela finaliza, arrebata dizendo: leis imutáveis são as leis da vida. E aí, em O Livro dos Espíritos, nós temos que o moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, o tempo todo a gente está nessa balança em que nós, como Jesus disse, devemos nos amar. E olhe que ele sobrepujou o amor, e também devemos nos instruir. Então, mais uma vez, nos lembrando que estudar é importante para que nós possamos ter uma compreensão mais elevada da vida. Porque vamos imaginar também a situação do ignorante, que está privado do conhecimento, pois não consegue ter acesso, por exemplo, ao conhecimento das leis físicas que regem o universo. Ele desconhece a física quântica, desconhece a física mais básica, a lei de gravitação universal, desconhece que existem outros universos, que existem estrelas do tamanho do Sol, desconhece as forças de eletricidade e magnetismo, as forças interatômicas, que são todas criações de Deus. Então a instrução não deve ser utilizada como um trunfo, como um troféu nosso, que a gente coloca numa estante e fica assim, vai descendo daquela realidade. Mas ela deve ser utilizada para que nós possamos contemplar e adorar a Deus, porque adorar a Deus é isso, é reverenciarmos a criação e nos conectarmos com a divindade pelo pensamento. E aí, em outra obra de Joana de Ângeles, O Homem Integral, capítulo 3, Busca da Realidade, ela vai dizer o seguinte, ela vai dar um recado para a gente. O homem realmente não se conhece. E é interessante porque o homem devassa o espaço, esquadrinha o átomo e parece que cada vez mais se afasta de si mesmo. Nós acabamos de dizer que a inteligência deve ser um passaporte para a moralidade, mas
no mais das vezes, o que a gente observa do crescente cientificismo são os grandes estudiosos se aprofundando cada vez mais nestes conceitos materialistas, dogmáticos e se afastando da espiritualidade. O suicídio é uma grande chaga social. Mata mais do que acidente de carro, do que tabagismo, do que sedentarismo. E isso representa uma perda de valor da vida, que vai na contramão desse crescimento moral. E aí Joana continua: o homem identifica e persegue metas exteriores, camufla os sentimentos, enquanto se esfalfa na realização pessoal sem uma correspondente identificação íntima. E aí a gente pode pensar: por que fazemos isso? Por que temos à nossa disposição o intelecto, o acesso às informações intelectuais e espirituais pela doutrina espírita e nós não nos debruçamos para realizar a nossa reforma interior? Provavelmente porque é uma tarefa muito laboriosa e dolorosa. Não é fácil nos descobrirmos, deixarmos vir à tona nossas imperfeições, saber conscientemente onde estamos errando e nos esforçar para melhorar. Aí ela dá a solução. As ações humanistas são o passo que desvela a consciência ética do indivíduo, que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal egoísta, dando-se conta das necessidades que dividem em volta, aguardando a sua contribuição. Ou seja, o bem. O bem nos aproxima de nós mesmos, da nossa essência interior. A ação do bem, a ação da caridade, e a caridade perpassa por várias nuances, como a caridade material, a caridade moral, o esforço de nos suportarmos mutuamente, começando este exercício dentro da família. Assim, fazer o bem ao outro é fazer o bem primeiro a nós mesmos. E se as duas maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo, é pelo bem, é pela caridade que nós vamos nos aproximar do amor, da fraternidade. Então, o nosso objetivo é nos amar, progredir moralmente, e através do bem nós encontramos a maior ferramenta, a melhor forma de lograr fazê-lo. Nessa mesma parte da marcha do progresso, Kardec pergunta: mas existem pessoas ou fatos que podem implicar em entraves ou adiantamentos dessa marcha? Porque você está me dizendo que a marcha é lenta e gradual, mas em algum momento ela pode dar uma acelerada ou atravancada? E a espiritualidade diz que, de tempos em tempos, existem aquelas que colocam óbices, colocam entraves à marcha, mas que a lei do progresso, mesmo assim, nos arrasta. E que esses que se colocaram como óbices logo são dissolvidos do caminho. E que, de forma análoga, existem pessoas e acontecimentos que vêm com a missão de provocar este adiantamento da marcha, de tempos em tempos. E aí nós temos diversos exemplos históricos: Sócrates, Jesus Cristo, Gandhi, que foram pessoas que trouxeram essa expressão viva pelo exemplo de grandes qualidades morais que nos inspiraram e nos motivam até hoje. E aí na questão 785, Kardec pergunta: então, diante de tudo isso, o que mais nos afasta do progresso? Qual o nosso maior obstáculo? E a resposta não foi grandes catástrofes, ou essas grandes temeridades ou grandes holocaustos, ou ainda as grandes guerras. Porque até das grandes guerras existe um fator positivo. Há uma outra lei moral, que é a lei de destruição, que, embora o escândalo seja necessário, mas ai do escandaloso, mas através das grandes guerras as humanidades também progrediram, porque precisaram avançar depois de enfrentar uma completa destruição. É necessário soerguer a sociedade. Então, este maior obstáculo ao progresso que Kardec questiona está dentro de nós. E a espiritualidade esclarece que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Somos nós mesmos que atravancamos o progresso pela falta da prática do bem. Eu não sei se vocês conhecem,
mas tem um livro chamado A Grande Síntese, de Pietro Baldi. Esta, vou deixar bem claro, não é uma literatura espírita. Eu trouxe porque tem a referência de Emmanuel, que na introdução do livro grafou que esta obra é o Evangelho da Ciência. E este é um livro que fala de diversos temas, todos eles sobre evolução. E como a gente está falando da lei de progresso, eu achei por bem citar apenas um trecho do capítulo 89, do qual ele fala sobre a evolução do egoísmo. Já que o orgulho e o egoísmo são os nossos maiores entraves à evolução, vamos estudá-los e descobrir como podemos nos desvencilhar deles. E aí ele diz o seguinte: como no direito a força evolui para a justiça, também o egoísmo evolui para o altruísmo. Altruísmo é um conceito que foi apresentado por Augusto Comte, positivista, e o seu sentido é empregado como sinônimo de filantropia. Mas, na verdade, Pietro Baldi desconstrói um pouco esse conceito, nos dizendo que o altruísmo é, na verdade, uma pequena evolução em relação ao egoísmo, com a ideia de que, entre aspas, eu só faço o bem porque sou bom o suficiente para fazê-lo, porque me sinto na obrigação de ajudar os desvalidos, porque tenho uma vida na abundância, mas não faço o bem porque estou conscientemente convicta de que fazer o bem é bom. Mas, por outro lado, a noção do altruísmo já é, de maneira incontestável, um passo evolutivo em relação ao egoísmo. Porque antes fazer o bem, mesmo que irrefletidamente, mesmo que você não tenha ainda a consciência de que aquilo vai te melhorar, do que deixar de fazê-lo. E aí ele continua. A evolução produz, então, a demolição progressiva do egoísmo, como produzir a da força, porque precisa de um novo instinto coletivo de altruísmo, que constitui o cimento precioso que amalgama os impulsos egocêntricos e exclusivos da criatura. O altruísmo não é uma renúncia, mas é uma expansão de domínio. Então, eu trouxe esse trecho para dizer o seguinte: tudo são progressões. Se hoje temos o egoísmo e o orgulho ainda muito arraigados dentro de nós, mas se nós já estamos imbuídos em fazer o bem, nos envolvemos em ações sociais, nos empenhamos em nos suportar, em conviver com aquelas pessoas mais difíceis, e mesmo assim nós não nos furtamos a isso, se temos noção de nossas imperfeições e mesmo assim estamos dispostos a operar nossa reforma íntima, isso já é por si só uma evolução. E virá o tempo quando a prática do bem será algo tão automático quanto o instinto, mas para isso requer-se a prática. Então, a prática do bem hoje, de maneira sistemática, repetida, vai torná-la uma virtude automática a seguir. Aí, no terceiro item dessa mesma lei, Kardec fala dos povos degenerados. Aí ele diz o seguinte: o homem progride da barbárie à civilização. E na questão 788 ele pergunta se não vai existir o fim dos povos. Porque vamos imaginar que na lei da evolução, na lei de progresso, o ser encarnado passa da barbárie, na qual ele se degladia com seu semelhante. É uma situação em que um tem que enfrentar o outro, matar o outro para salvar a própria vida, e vai evoluindo para uma civilização em que as pessoas já falam, já entendem sobre moralidade, de amarmos uns aos outros, de nos suportar. E assim vai chegar um momento em que teremos evoluído a tal ponto. E ele pergunta se não haverá esse momento, quando o povo, a população, que cumpriu todos os patamares de evolução, irá desaparecer, para dar lugar a novos povos que irão evoluir por sua vez, recomeçando das etapas primitivas. E aí a espiritualidade responde que aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão a luz dos outros povos. Então, na realidade, o objetivo é que todos atinjam este grau de progressão moral e que aqueles que estão mais avançados na marcha ajudem quem está mais atrasado, seja através do exemplo, seja através da convivência pessoal próxima,
a título de missão, como foi o caso de Jesus. Eu não sei se vocês conhecem o romance de Emmanuel chamado Renúncia, em que a protagonista da obra, Alcione, decide encarnar sem precisar, por ter um afeto próximo da Terra e por querer ajudá-lo pessoalmente. E o mentor espiritual, o amigo de luz que a acompanha, a adverte: Alcione, você não precisa disso. Você sabe que inclusive pode cair. Mas mesmo assim ela continua e prossegue. E nós temos também uma obra que fala um pouco desse assunto, que é Exilados de Capela, por Edgar Allan, em que em um determinado momento, cerca de 25 bilhões de espíritos que não conseguiram se harmonizar com essa população de Capela, que já estava evoluída moralmente, no patamar diferente, e que, portanto, haveria de fazer uma transição. E aí, como parte deles não estava na mesma vibração, precisariam ser exilados para outro mundo. E o livro conta que as grandes obras da civilização que temos notícia, como as pirâmides do Egito, os jardins suspensos da Babilônia, as obras astecas e maias que nós ficamos tão deslumbrados, foram feitas por estes espíritos que tinham elevado progresso intelectual. E aí vem outra questão de Kardec. A civilização dita evoluída é a que produz grandes obras? E a resposta da espiritualidade é incrível. Ela diz que as grandes obras são aquelas construídas no coração. As grandes obras são aquelas em prol do bem. Então, pouco importa as nossas obras exteriores. Lógico que elas vão ajudar muitas pessoas, como esta casa. Mas a função primeira de obras como essa, de obras materiais, é ajudar a construir o nosso altar íntimo, construir o reino dos céus dentro de nós. E tem um item chamado Expiações Coletivas, do livro Obras Póstumas, que fala um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte, que deste caso das expiações coletivas, que nós progredimos juntos, do tipo, nós convivemos, e é pelo convívio, da relação com o outro, que nós progredimos moralmente. Porque o homem pode até progredir intelectualmente sozinho, mas moralmente ele precisa do outro para crescer. Eu não posso conhecer e melhorar o meu orgulho se eu estiver sozinha. Eu não posso praticar a caridade se eu não tiver o outro. E deste tema especial de expiações coletivas, ele fala justamente isso, que assim como as pessoas podem se melhorar e progredir moralmente junto aos outros, elas também podem cair e se endividar. E uma boa justificativa para quando ocorrem esses desastres ou expiações coletivas é justamente isso. Aquelas pessoas, ou às vezes populações inteiras, que estavam juntas, envolvidas em alguns escândalos, holocaustos, guerras e conflitos de toda ordem, voltam de uma nova conjuntura para poder capitular esses equívocos. E aí Kardec continua do item de civilização da questão 793. A espiritualidade nos diz que reconhecereis uma civilização completa do seu desenvolvimento moral. Este conceito que nós já trouxemos. A civilização completa, no sentido de completude e evolução, não é aquela que é a mais inteligente, nem a que consegue construir as maiores obras, mas é aquela que se desenvolve melhor moralmente. Nós conhecemos o Pentateuco, mas existem também as revistas espíritas, que foram escritas por Allan Kardec e que trazem discussões sobre temas muito interessantes. Tem uma delas, vou ficar devendo o ano, que faz uma descrição da vida em Júpiter. Eu fiquei apaixonada, porque primeiro os espíritos que vivem lá são de segunda ordem, já se despojaram dos vícios e imperfeições, não sentem orgulho e egoísmo, não desejam mal ao próximo, não são ainda espíritos puros, porque ainda precisam evoluir mais. Mas imaginemos como não deve ser o clima de amor e fraternidade lá. E essa vida em Júpiter
eu pensei como um exemplo emblemático em relação ao que seria essa civilização completa. Um caso aí para a gente se inspirar para o futuro. E continuando, Kardec fala também do progresso da legislação humana. E aí eu trouxe algumas reflexões acerca do que a gente conhece das revelações. Vamos pensar na época de Moisés como era a civilização. Matar uma pessoa de uma família dava o direito à família da vítima de matar a família completa do assassino. E na época de Moisés foi preciso aplicar uma lei que pudesse pôr termo a essa barbárie. E aí veio a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Quando matarem alguém da sua família, você tem, entre aspas, o direito de matar um só. Então, mais tarde, veio Jesus e disse: quando matarem alguém de sua família, ame-o. Que proposta! E hoje, na legislação humana, também observamos mudanças, porque na época de Moisés, as leis morais apresentadas pela religião coincidiam com a legislação humana, mas, odiernamente, nós temos inclusive alguns crimes que já são considerados hediondos. O homicídio, por exemplo, em algumas circunstâncias, já é considerado com hediondez. Homicídio por grupos de extermínio, ou homicídio em relação a alguns tipos de autoridades. Então, observe que a legislação humana também progride. Pode ser até que essa progressão não se dê na mesma marcha moral de todos os indivíduos, mas certamente da sua maioria. E em O Livro dos Espíritos tem-se o item também sobre a influência do Espiritismo sobre o progresso, e na questão 799, Kardec pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E a espiritualidade responde: destruído o materialismo. Eu achei essa questão muito interessante, para que nós não caiamos no engano de achar que o Espiritismo é a salvação para os problemas da humanidade. É lógico que o Espiritismo é o consolador, que o Espiritismo nos causa conforto, que ele nos lembra que nós somos espíritos em evolução, que nós temos oportunidade para nos melhorar moralmente, que nós temos que nos amar, que nos respeitar, mas ele não é a única saída para que as pessoas evoluam. Existem outras doutrinas e outras religiões que podem levar muito bem o indivíduo a fazer o seu périplo, a sua progressão moral, sem necessariamente ser espírita. E aí, dentro desse tema, é importante refletir porque, quando Kardec aponta a destruição do materialismo como contribuição do espiritismo, daí depreendemos que qualquer doutrina espiritualista que eleve os olhos dos homens acima da matéria e os faça ver que existe uma realidade eterna, espiritual, que está além do que conseguimos ver, isso já favorece a progressão moral. Porque, na realidade, o grande problema do egoísmo que pulula entre nós é que a gente se esquece que somos imortais, que a vida jamais cessa. Quando a gente enraiza esse conceito, a gente não vai mais perder tempo discutindo amenidades com o outro. A gente vai se esforçar para tolerar uma injúria que sofremos, porque a gente sabe que provavelmente aquele irmão não está ainda no nível de consciência compatível com o perdão, e que nós também, se não estamos passando pelo mesmo processo, já passamos por aquela realidade. Então, elevar os olhos acima dessas noções materialistas, essa é a função do Espiritismo. E aí, desse item, eu queria trazer um assunto para discussão. Muitos de nós acreditamos que, por conhecermos essas verdades, isso nos credencia a sair por aí doutrinando os outros, difundindo esses conhecimentos entre nossos parentes, e muitas vezes isso é motivo de dissensões e conflitos. Então, até que ponto essa caridade informativa, entre aspas, vai gerar de fato benefício? Porque quando nós não encontramos ressonância do outro, dos dizeres de Jesus, quando o outro não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir,
a gente vai acabar gerando dissidência. E, em relação ao principal objetivo da caridade moral de nos amar, a gente vai acabar indo na contramão. E existe uma nuance de uma lei moral que nós vamos vir a seguir, a lei de liberdade, que é a liberdade de consciência, que tem um conceito extremamente interessante. Você é livre para ter as suas próprias convicções morais. Então, quando nós exercemos essa caridade informativa de querer convencer o outro que a reencarnação existe, nós podemos estar devassando a atividade alheia, ferindo as convicções sinceras do outro e cerceando sua liberdade de consciência. Devemos sempre agir com caridade moral, como fazia Jesus. O espírito puro, evoluído, uma estrela de última grandeza entre nós, completamente ignorantes, que o perseguiram e crucificaram sem nenhuma prova. O único crime que Jesus cometeu foi o de muito amar a humanidade inteira. Mesmo plenamente consciente das verdades eternas, ele nunca impôs uma convicção. Porque as convicções nunca devem ser impostas. Nós podemos argumentar, expor, ponderar, instruir, mas sempre com amorosidade. A partir do momento que o outro apresente objeções e entraves a este nosso desiderato, nós devemos respeitá-lo. Então, amigos, sobre a lei de progresso, são essas as nuances. A boa notícia é que progredimos sempre, estamos sendo arrastados por essa lei e cabe a nós imprimirmos uma velocidade mais célere ou mais lenta pelo nosso esforço pessoal. Agora nós vamos falar de mais uma lei moral, livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que é a lei de liberdade. E aí eu começo perguntando, somos livres? Nascemos livres? Temos uma liberdade relativa ou absoluta? Sócrates, quando foi preso, antes de ser condenado a beber a cicuta, conversava com seus amigos que organizavam um plano de fuga para sua liberdade. E ele, contrariando a expectativa geral, afirmou que não queria fugir. Que na realidade ser livre era uma condição dele natural. E aí seus amigos viraram para ele e disseram: mas Sócrates, como é que você pode estar livre se você está aí largado nessa prisão, encarcerado? E ele redargue dizendo que tem liberdade de consciência e de pensamento, e que sua alma poderia ir aonde lhe aprovesse, e que ainda mais, quando ele se despojasse das vestes carnais, gozaria de liberdade ainda mais ampliada. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a liberdade também tem a ver com essa busca pela verdade. E como nós não conhecemos toda a verdade, a nossa liberdade, portanto, não é absoluta. Nossa liberdade é relativa. Na questão 825 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da liberdade natural, a espiritualidade responde: a liberdade absoluta não existe, porque precisamos uns dos outros. Vejamos que interessante. A liberdade absoluta do encarnado só existe para o eremita que está sozinho no deserto. Porque a partir do momento que convivemos uns com os outros, a minha liberdade termina onde começa a do outro. Meu direito termina onde começa o do outro. E se é necessário esse esforço de respeitar os limites naturais das relações, ao mesmo tempo de interagir com as pessoas, gozamos todos da verdade e de uma liberdade relativa. Essa liberdade relativa tem dois vieses. O primeiro passa pela consciência. A nossa liberdade, e aí entra o conceito de livre-arbítrio, está relacionada com o nível de consciência que nós temos. Porque imagine só, se nós não conhecemos toda a verdade, a nossa capacidade de escolha também é limitada. O nosso livre-arbítrio só é integral quando nós estamos plenamente conscientes da verdade absoluta. E essa liberdade relativa também tem esse viés do momento quando eu estou com o outro, dessa convivência. O outro,
oferece uma limitação natural à minha liberdade. Da mesma obra, O Homem Integral, de Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem na qual ela cita as nuances de liberdade. O primeiro trecho diz o seguinte: a violência jamais oferece a liberdade real. Quantas guerras, ditas santas, para, entre aspas, libertar pessoas do seu jugo. Na verdade, a liberdade conquistada à força não é real, pois ela não está calcada na consciência e na verdade. Tudo que é imposto fere a lei divina, está contrário à lei de liberdade e está na contramão da busca da verdade. Em outro trecho ela vai dizer: se cada indivíduo agir conforme achar melhor, considerando-se liberado, essa atitude trabalha em favor da anarquia, responsável por desmandos sem limites. Aliás, temos o confrade espírita, que é o Dr. Fábio Roque, que veio muito a essa casa, cuja tese de doutorado é primorosa e que, aliás, está disponível no site do Raciocínios Espíritas, em que ele versa sobre livre-arbítrio e traz uma definição preciosa. Livre-arbítrio como capacidade de autodeterminação individual. Então, nada mais é que o querer. E o que Joana nos alerta é que nós temos a liberdade do querer, de fazer o que quisermos, desde que a nossa ação não devasse a liberdade alheia. Porque se nós concretizássemos tudo aquilo que quiséssemos sem nos importar, feriríamos a liberdade alheia e seria tudo uma grande anarquia, invadindo o direito do outro. E em uma outra mensagem ela vai dizer: somente mediante a responsabilidade o homem se liberta. Então, na verdade, a noção de liberdade ela está o tempo todo ligada à nossa consciência. E essa nossa capacidade moral de discernir o bem do mal. Esse conhecimento que vem paulatinamente do que é o bem, do respeito ao outro, essa noção de liberdade vai sendo conquistada com o tempo. Kardec, em um dos itens da Lei de Liberdade, fala sobre a escravidão. A escravidão foi imposta durante muitos anos em nosso país. Foi abolida há 129 anos. E será que ainda há escravos? Vez ou outra nos surpreendemos com as notícias dos jornais de pessoas ainda em situações degradantes, de subjugação. E aí nós temos na questão 832 o questionamento acerca dos casos de senhores de engenho, donos de escravos, que os tratavam como empregados, que davam boas condições de subsistência sem maus tratos. Mas o que a espiritualidade orienta é que mesmo nestes casos, embora a intensidade da degradação moral e física seja atenuada, houve cerceamento intencional da liberdade, e essas pessoas estiveram privadas de sua independência, o que ninguém tem o direito de fazer. E aí Kardec entra num tema que é a liberdade de pensar. E Joana diz ainda nessa obra uma coisa muito bonita: a liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Mas há de se ponderar que, assim como nós temos essa liberdade de pensar coisas elevadas e enobrecedoras, voltadas para o bom, para o bem, para o belo, nós também gozamos da mesma liberdade para pensar coisas ruins e de produzir emanações mentais destrutivas. Quantos casos de obsessão que podem começar conosco, que podem se prolongar com o outro, e obsessão que também pode se arrastar para o além-túmulo. Então nós devemos tomar muito cuidado com a liberdade que nos é concedida, porque assim como nós temos essa liberdade de progredir moralmente, nós também podemos nos endividar moralmente por causa dessa liberdade. Então observe que, à medida que nós avançamos, nós vamos ganhando responsabilidade. De uma forma simples e prática,
ter mais ou menos liberdade é o efeito do uso da liberdade que tive. E sobre a liberdade de consciência, falamos um pouco sobre isso quando tratamos da lei de progresso, que consiste em não devassar a moral individual. Cada um de nós é livre para ter as suas próprias convicções, de acordo com o nosso nível de consciência, de acordo com nossos valores familiares, culturais, históricos, religiosos. Cada um de nós tem o direito de levar a nossa vida como melhor nos aprouver. E o verbete consciência vem do latim conscientia, que significa com conhecimento, e moral, de acordo com a questão 629 do Livro dos Espíritos, é a inteligência para discernir o mal do bem. Então a nossa convicção, ela pode partir de uma consciência raciocinada, lúcida, ou pode ser uma convicção que adotamos de alguém, de alguma pessoa ou instituição. Nós temos o direito de ter nossas próprias convicções e não devemos ter a presunção de impô-las aos outros. E aí nós entramos no tema que para mim é o mais importante deste capítulo, que é o livre-arbítrio. Ele está relacionado com o nosso nível consciencial. E a nossa consciência é conquistada aos poucos, à medida que nós progredimos moralmente. Nós encarnados temos o livre-arbítrio relativo, porque primeiro não atingimos ainda a angelitude e, portanto, não temos ainda acesso pleno à consciência integral. E também pela condição de encarnados, por estarmos obliterados pela carne. Mas é importante ressaltar que, mesmo desencarnados, despojados do envoltório material, nós não necessariamente teremos acesso à plena consciência. Algumas pessoas podem inclusive acreditar erroneamente que quando desencarnarmos, só essa condição já nos dá acesso à nossa consciência integral. Mas na realidade isso depende da progressão moral que teremos atingido. Quantos casos de espíritos que desencarnam em estado de aturdimento, de torpor, de adormecimento, às vezes até no estado de loucura mental, sem acesso à consciência de forma mais lúcida. E aí nós continuamos com essa discussão sobre livre-arbítrio, abordando a questão 847 do Livro dos Espíritos. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor de seu pensamento e, desde logo, não tem mais liberdade. Esse conceito vai dizer o seguinte: quando estamos encarnados e passamos por algum tipo de prova, como retardo mental ou uma limitação física, em que não temos pleno acesso às nossas capacidades cognitivas, essa também implica numa restrição do livre-arbítrio. E aí a espiritualidade vai nos esclarecer que o pensamento é do espírito, mas precisa do corpo, do centro cognitivo para se manifestar. E sobre o item de fatalidade, cabe levantar as seguintes questões. Nós estamos fadados a algum destino? Ou isso depende do nosso livre-arbítrio inteiramente? Temos que a escolha do gênero das provas que teremos na atual existência passa pelo planejamento reencarnatório. E a espiritualidade nos diz, através da questão 851 do Livro dos Espíritos, que o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Em outras palavras, a fatalidade moral não existe. Nós não estamos fadados a nada em termos de predeterminismo da nossa expressão espiritual. Mas nós podemos estar submetidos a algumas circunstâncias materiais perante as quais não temos como nos evadir, seja pelo fato de nossas ações do passado terem gerado débitos com a lei, em relação aos quais devemos nos retratar, seja por expiação. Em um dado momento foi-nos dada a opção de escolher. E aí as questões 862, 863 e 864 do Livro dos Espíritos nos dizem que não há determinismo, mas sim lei de causa e efeito,
e escolha do gênero de provas, como é apresentado na questão 861. Pode haver fatalidade dos acontecimentos materiais que fogem da vossa vontade, mas para os atos da vida moral tendes liberdade de escolha. E, assim como ocorre para o negativo, também ocorre para o positivo. Então, uma vez que também é possível, em certas circunstâncias, mudar o curso reencarnatório pelas nossas boas ações. E aí o item seguinte, conhecimento do futuro, questão 869, diz assim: o futuro é oculto, pois se o homem o conhecesse, negligenciaria o presente e não agiria com liberdade. Isso é especialmente interessante. Muitos de nós acreditamos que se conhecêssemos o futuro, isso nos teria evitado de fazer escolhas ruins. Pensando, né? Ah, se eu soubesse do desdobramento que essa ação teria, haveria de ter escolhido outro caminho e isso teria me livrado de alguns percalços. Entretanto, o que a espiritualidade nos orienta é que você não precisa conhecer os desdobramentos de uma determinada ação para poder escolher não fazê-la. O que, na verdade, através da consciência que nós temos, através do discernimento que nós temos do que o que é o bem e o que é o mal, isso já nos livra, já seria pelo menos suficiente para evitar que caíssemos em novos débitos. Em alguns casos, o conhecimento do futuro, ao invés de auxiliar, poderia embaralhar as coisas, porque estaríamos tão envolvidos e preocupados com o que iria acontecer que estaríamos deslocados do presente. E no item final dessa lei, resumo teórico da motivação das ações do homem, Kardec vai pontuar: do estado do espírito, o livre-arbítrio consiste na escolha da existência e das provas, e do estado corporal, da faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Muitos de nós têm especial curiosidade para conhecer qual seria a nossa grande missão na Terra. E, em geral, nós acreditamos que é algo bastante elevado, mas o que a espiritualidade insistentemente nos mostra é que a nossa maior missão é conosco, é progredirmos nós moralmente, olhando para dentro, observando nossas imperfeições e tentar superá-las uma de cada vez. E aí Joana, ainda no seu discurso sobre a liberdade, da obra O Homem Integral, nos diz: livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes. Na verdade, liberdade é nós fazermos o que quisermos com absoluto controle, ou seja, mesmo que queiramos muito realizar determinada tarefa, é poder dizer não a si mesmo. Essa é a verdadeira liberdade. Então o movimento é sempre o de olhar para si. Entendamos que o olhar para si não é uma atitude egóica de isolar-se, não é se aprisionar em seu casulo. O olhar para si é estar no convívio com o outro e identificar que é através dessa relação que eu me sinto identificado e que eu consigo crescer. Essa identificação íntima nada mais é que o exercício mais puro do amor. O amor que começa conosco. Joana nos diz: só há liberdade quando se ama conscientemente. Quando nós nos amamos verdadeiramente, o fazemos com base no conhecimento completo de nós mesmos, virtudes e imperfeições. Nós percebemos os nossos atavismos, sabemos quais são os pontos dos quais devemos melhorar. Respeitamos o nosso tempo, a nossa condição evolutiva e vamos progredindo à medida que podemos. Por perceber as nossas imperfeições, nós entendemos as imperfeições do outro e aí podemos gozar de liberdade, porque não estamos mais presos na necessidade de sermos perfeitos agora.
Não precisamos usar a violência para separar o joio do trigo. Isso porque nos percebemos como espíritos imortais que somos. E, portanto, temos tempo para poder evoluir, embora não tenhamos tempo a perder. E o amor é justamente este sentimento que nos aproxima da essência que somos. Joana de Ângeles, em outra obra, Garimpo de Amor, nos traz as nuances do amor, que passa pelo amor erótico, da posse, passa pelo amor primitivo, em que eu preciso satisfazer as minhas próprias necessidades egoisticamente, passa pelo amor materno, de doação, coroa-se do amor ágape. E Joana tem uma definição muito bonita para este amor. É uma chama que queima sem consumir-se. E a nossa liberdade vai sendo conquistada à medida que pratiquemos o amor, pois ele nos ajuda a nos desvencilhar de nossos vícios. Observe que o tempo todo a espiritualidade nos diz que a dica está na prática do bem. E a caridade nada mais é que o exercício prático do amor. E só através do bem nos afastamos do orgulho e do egoísmo e nos aproximamos da caridade e humildade. Muito obrigado pela atenção de todos. Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.